E aí, suavidade total? Meu nome é Álvaro Separovich, aqui do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. E a gente está continuando a nossa série sobre a Confissão de Fé de Westminster. Ao princípio, aprove a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria, bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Vai ter gente que vai insistir em ser cristão e acreditar na ciência, né? De que as coisas evoluíram de uma ameba para um animal um pouco mais rudimentar e para nós, Homo sapiens sapiens, né? Mas olha o que está escrito em Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Em quantos dias o Senhor criou todas as coisas? Segundo o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, foram em 6 dias. Não foi nem mais e nem menos. Em 6 dias ele criou todas as coisas. Alguns dos cristãos vão falar que isso é uma linguagem ilustrativa ou alguma coisa que a Bíblia não vai revelar como Deus criou essas coisas, mas ele vai falar numa linguagem. Por isso que a gente vai ver lá na Bíblia que os astros é que vão falar qual é o tempo, né? Porque o nosso tempo passa de acordo com o Sol. Então Deus ele só cria os astros depois. Ele cria algumas coisas primeiro, depois ele cria os astros. Então isso nos dá a liberdade para interpretar que existiram milhares de anos até Deus criar os astros. Adão e Eva, aquilo não existiu, cobra não falou, e que na verdade eles não foram expulsos de um jardim. Foi feito um jardim, Deus plantou um jardim, que coisa boba, né? Até você acredita na historinha de um boneco de barro? Que coisa mais tola, que coisa mais burra. Você acredita num boneco de barro? Olha a argumentação. É algum tipo de ensinamento que a Bíblia quer passar para você por meio de uma história fictícia, ou uma história que faz alusão a alguma coisa que aconteceu no período da criação. Isso me parece um subterfúgio para a gente escapar daquilo que está expressamente escrito na Bíblia. Eu vou abrir algumas outras passagens que com certeza são muito interessantes para a gente ter na nossa mente a literalidade da narrativa da criação e a historicidade dessa mesma narrativa. Olha só que legal, meu! Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nesse trecho que a gente leu, a mesma palavra para Adão, homem, por meio de quem entrou o pecado, vai falar que por meio desse primeiro homem, todos os outros homens morreram. Ora bola, você é um ser humano? Eu também sou um ser humano. Por que que no mesmo trecho, antes que tenha até um ponto na frase, Paulo ele vai tratar Adão como um homem e todos nós como homens também? Por que que Adão seria de uma natureza de homem ou um homem hipotético? Esse trecho coloca no verso 14 Adão e Moisés no mesmo patamar, porque fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Ora, se ele está fazendo essa linha temporal, por que que Moisés seria histórico, seria literal? Por que que Moisés também não pode ser um personagem bíblico que nunca existiu, que na verdade é só um cara para que nós coloquemos a nossa fé? Um cara hipotético que vai transmitir algumas histórias e regrinhas interessantes para nós. Se você acredita que Moisés era uma pessoa de verdade, você precisa acreditar que Adão também foi um ser humano de verdade. Também em 1 Coríntios 15, verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, em espírito vivificante. Esse trecho de Coríntios, igual ao trecho de Romanos, está colocando no mesmo nível, está fazendo uma comparação entre o primeiro Adão, que foi o Adão, e o segundo, que é espírito vivificante, que é Jesus.
Deus. Ou seja, se você considera que o homem, a pessoa Adão, foi uma pessoa hipotética que não existiu, você logicamente também vai considerar que Jesus, a pessoa lá do passado que viveu aqui na Terra, também na verdade não viveu aqui. Ela é uma pessoa hipotética. Deus quis contar isso só como uma história da carochinha. É você acreditar em um boneco de barro. Que coisa tola isso, não é verdade? Mas se você, no mínimo, acredita que Jesus foi uma pessoa histórica, né? Ele vai trazer doutrinas a partir do livro de Gênesis. Vai falar que o casamento, que é uma coisa que até hoje tá aí, até hoje as pessoas se casam e se dão em casamento, vai falar que o primeiro casamento aconteceu lá no início com Adão e com Eva. Ora bolas, como que eles dois poderiam se casar se eles fossem pessoas hipotéticas? Como que essa tradição que foi dada a eles poderia chegar até nós se na verdade foi uma tradição hipotética passada por pessoas hipotéticas e de uma hora ou outra assim o mundo inteiro passou a se casar? Como pode? Não tem lógica alguma. E olha que interessante o que está lá em Hebreus, naquela galeria da fé. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir por causa das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. E aí ele continua. Não, podia parar por aqui? É lógico que podia, mas ele não para. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve bom testemunho. Primeiro, o texto fala que pela fé a gente acredita que o mundo que foi criado, que nós vemos, foi criado pela palavra de Deus, pelas coisas que nós não vemos. Esse texto já está trazendo uma literalidade e uma ideia de que a narrativa da criação foi de coisas visíveis, de coisas palpáveis. Quando lá fala que Deus criou os animais, são os animais que a gente vê de verdade, tá ligado? Mas não só isso, ele vai falar que Abel, o filho direto de Adão, ele também praticou a fé, do mesmo jeito que nós praticamos a fé. E Abel, ele foi aprovado por Deus. Só que aí você até poderia falar, não, mas aí é um texto isolado. Porém, olha com quem o autor de Hebreus vai comparar Abel. Ele vai fazer uma sucessão de pessoas que tiveram fé, vai falar sobre Abraão, Isaac, José, Moisés, vai falar sobre Raabe, que está na linha genealógica de Jesus. E aí lá no final ele vai falar, me faltaria tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. E aí no verso 39, não obtiveram contudo a concretização das promessas, por Deus haver prometido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe de uma coisa? A Bíblia está falando que Abel, lá no início, que teve fé igual nós, a promessa para ele não foi completa, porque nós precisávamos vir e receber ao Cristo. Ou seja, a nossa linha temporal, a linha temporal que inclui Jesus, está completamente ligada à temporalidade lá de Abel. Existem promessas que o livro de Hebreus, que o autor de Hebreus está escrevendo aqui no livro, que elas precisavam ser concretizadas historicamente na linha temporal, para que elas fossem completamente preenchidas, como que elas fossem realizadas na sua completude. Ora bolas, como você pode acreditar que a narrativa de Gênesis na verdade não foi bem assim, não é literalmente o que está escrito ali. Na verdade, alguns personagens ali não existiram, que alguns personagens ali eles são apenas histórias que ilustram alguma realidade um pouco maior, mas que Deus não quis colocar na Bíblia. Como pode ser isso, sendo que várias profecias e doutrinas que nós aplicamos à nossa vida hoje são inerentemente ligadas à historicidade do livro de Gênesis e da narrativa da criação. Por isso, se você quer ser um bom cristão, quer entender a fé, você precisa submeter a sua mente às Sagradas Escrituras e aceitar de que Deus é poderoso para criar todas as coisas da forma com que Ele disse que Ele criou. O Adão que viveu lá no passado, ele recebeu ordens diretas de Deus para que ele não comesse de uma árvore que estava no jardim que Deus plantou, mas ele, em desobediência, deu mais ouvidos à serpente do que ao próprio Deus. É por causa disso que nós estamos aqui hoje, porque se passou muito tempo desde aquela época e hoje eu estou gravando esse vídeo e você está aí me assistindo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e
Para nos ajudar aqui, você pode clicar nessa bolinha vermelha que está aqui do seu lado para você se inscrever no nosso canal. A gente tem vários outros vídeos aqui no canal que muito provavelmente você também vai gostar. E a gente tem a continuação, se você não viu, a outra parte da nossa sequência de vídeos sobre a Confissão de Fé de Westminster. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve!